Existe uma frase muito conhecida que diz que a comparação é o ladrão da alegria. E eu achava que o maior prejuízo da comparação era justamente esse, tirar a nossa alegria. Mas olhando para minha história, eu percebo que a comparação roubou algo muito mais além. Ela roubou a minha identidade. Desde muito nova, eu criei o hábito de me comparar com as pessoas. Na infância, isso já acontecia, mas eu ainda conseguia perceber quem eu era. Eu sabia que eu tinha as minhas opiniões, os meus gostos, a minha personalidade, mas foi na adolescência que eu percebi que tudo começou a mudar. Porque eu percebia nas pessoas características que diferenciavam elas das outras, mas eu não conseguia perceber isso em mim. Então, como eu não conseguia entender quem eu realmente era, eu comecei a procurar essa resposta nas outras pessoas. Não existia uma pessoa específica que eu me comparava. Eu observava a beleza de uma pessoa, eu reparava a inteligência de outra, o carisma de outra, a personalidade, a espontaneidade de outra pessoa. E sem perceber, eu comecei a pensar: nossa, se eu fosse como essa pessoa, eu acho que eu seria muito mais feliz. Porque eu pensava que se eu fosse tão bonita quanto aquela pessoa, eu teria a atenção de quem eu queria. Se eu fosse mais espontânea como a outra, eu teria mais amigos. Se eu fosse mais corajosa, eu teria mais oportunidades. E por não ter uma maturidade emocional e a minha autoestima não era boa, eu, ao invés de admirar pessoas, essas pessoas, eu passei a copiá-las. Eu copiava o jeito de falar de uma pessoa, eu copiava o jeito de rir de outra pessoa, eu copiava a forma espontânea de uma pessoa, o estilo de roupa de uma, o jeito de se comportar de outra e até os sonhos eu copiava. E por um tempo eu achei que isso era estar me tornando a melhor versão que eu poderia ser. Só que na verdade eu tava virando um verdadeiro Frankenstein. E no meio disso tudo eu simplesmente deixei de saber quem eu era, porque a comparação ela não só me fazia me sentir inferior, ela me fazia pensar que havia algo de errado em mim, que a pessoa que Deus me fez para ser não era o correto a ser, porque a comparação roubou de mim a minha espontaneidade, ela me fez esconder talentos que Deus tinha me dado, me fez abandonar sonhos, porque os sonhos de outras pessoas pareciam mais atrativos do que os meus. E no final, eu não vivi o sonho daquela pessoa e também deixei de viver o meu. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Eu acredito que você não tenha perdido a sua personalidade de um dia para o outro. A realidade é que você foi perdendo um pouquinho a cada dia, até que chegou um momento onde você olha para si mesmo e não sabe aonde termina a influência do outro e aonde começa quem você realmente é. E esse é um dos maiores perigos da comparação, porque ela não faz você viver a vida de outra pessoa, ela faz você deixar de viver a sua própria vida. E depois de entender tudo isso, eu comecei a me perguntar: por que que nós nos comparamos? Será que existe algo de errado conosco? Será que a comparação é um pecado? Ou será que existe algo mais profundo acontecendo? E enquanto eu estava estudando e pesquisando sobre esse assunto, eu descobri algo que me fez enxergar essa situação de uma forma diferente. Existe um estudo chamado Teoria da Comparação Social. Nesse estudo, percebe-se que os seres humanos têm a tendência natural de avaliar quem são observando outras pessoas. Então, a comparação em si não é algo que faz parte das redes sociais, surgiu nessa geração atual. Ela faz parte da experiência humana, porque desde crianças nós fazemos isso. Uma criança aprende a falar ouvindo alguém falar. Ela aprende a andar observando outras pessoas. Aprende a se comportar olhando para os pais. Então, nós observamos, imitamos e aprendemos. O problema começa quando nós deixamos de aprender com as pessoas e passamos a medir o nosso valor através delas. Porque quando você se compara com alguém e se questiona o que você pode aprender com essa pessoa ou situação, isso gera o seu crescimento. Agora, quando você se questiona por que você não pode ser como aquela pessoa, ou o que há de errado com você por não estar vivendo aquela situação favorável em que aquela pessoa está, isso te gera uma escravidão emocional. Entenda no seu coração que o seu valor nunca deve depender de outra pessoa. Ainda sobre o estudo desse assunto, a neurociência explica que o nosso cérebro foi criado para economizar energia. Por isso, ele procura referências. Então é extremamente normal, ao você se deparar com alguém que você admira, você ter a percepção de que aquela pessoa é um bom modelo a se seguir. Isso não é ruim.
Na verdade, é assim que nós aprendemos muitas coisas na vida. O problema aparece quando deixamos de copiar apenas os comportamentos saudáveis, como por exemplo a dedicação, a disciplina, o autocuidado, e começamos a acreditar que precisamos nos tornar aquela pessoa para sermos suficientes. Porque entenda que a identidade ela não pode ser copiada, ela precisa ser descoberta. E aqui eu lembro de uma história da Bíblia sobre comparação. Depois que Jesus ressuscita, ele conversa com Pedro e reafirma o chamado que ele tinha para a vida dele. Jesus estava falando diretamente com Pedro sobre o futuro dele. Mas sabe o que Pedro faz? Olha para João e pergunta: Senhor, e quanto a este? E isso acontece conosco. Às vezes Deus está falando com a gente e nós estamos olhando para a vida do outro. Pedro tinha acabado de receber um chamado e mesmo assim a preocupação dele era saber qual seria o caminho de João. E preste atenção na resposta de Jesus. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a você, segue-me. Jesus não responde sobre João porque o problema ali não era João. O problema era que Pedro havia tirado os olhos do que Deus estava fazendo na vida dele para tentar entender o que Deus faria na vida de outra pessoa. E sinceramente, quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa? Deus está escrevendo uma história única para nós, mas passamos tanto tempo olhando para a história dos outros que esquecemos de viver a nossa própria história. Essa comparação tóxica, ela te deixa triste, ela te deixa ansiosa, com sentimentos de inferioridade e ela também rouba o seu contentamento, porque não importa o que você conquiste, sempre parece que alguém está conquistando mais. A comparação nos convence de que existe algo de errado em ser quem somos e de que para sermos suficientes precisamos ser como outra pessoa e não como Deus nos criou para ser. E eu acredito que esse problema ficou muito mais intenso nessa geração. Porque quando eu era adolescente, eu me comparava com algumas amigas da escola, algumas pessoas que faziam parte da minha convivência. Mas hoje, isso mudou completamente. Porque antes mesmo de você levantar da cama, você pega o celular e vê centenas de vidas diferentes. Você vê viagens, casamentos, corpo dos sonhos, uma rotina perfeita, filhos maravilhosos, obedientes, que não fazem nenhuma bagunça, relacionamentos perfeitos, muitas e muitas conquistas, e o nosso cérebro não foi preparado para receber tantas referências ao mesmo tempo. E ele acaba tentando usar tudo isso como parâmetro para tentar responder uma pergunta: como eu estou em relação a essas pessoas? Só que existe um problema. Nós estamos comparando a nossa vida inteira com pequenos recortes da vida dos outros. Então nós vemos os melhores momentos deles, mas convivemos diariamente com os nossos medos, fracassos, inseguranças, e essa é uma comparação que nunca será justa. E quando fazemos isso todos os dias, nós passamos a acreditar que todos estão vivendo muito melhor do que nós. Não porque isso seja verdade, mas porque isso é tudo que nós conseguimos enxergar. E existe uma história na Bíblia que mostra exatamente o que a comparação é capaz de fazer. Saul já era rei, já tinha sido escolhido por Deus, ele ocupava uma posição de honra, nada disso havia mudado. Mas um dia, depois de uma batalha, as pessoas começaram a cantar: Saul matou milhares, porém Davi matou dezenas de milhares. E a partir daquele momento, a Bíblia diz que Saul passou a olhar com inveja para Davi. Perceba uma coisa, naquele instante, Saul não perdeu o trono, não perdeu o reino, não perdeu a posição, não perdeu seu status. Nada havia sido tirado dele. A única coisa que mudou foi o lugar para onde ele passou a olhar. Enquanto Saul olhava para aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele, ele tinha paz. Mas quando ele começou a olhar para aquilo que Deus estava fazendo na vida de Davi, tudo que ele possuía deixou de parecer ser o suficiente. E eu acho que esse é um dos efeitos mais silenciosos da comparação. Ela não precisa tirar nada de você. Ela apenas faz você acreditar que aquilo que Deus te deu já não é mais suficiente. A comparação transforma a gratidão em escassez. O contentamento em ansiedade, o propósito em competição. Mas então eu nunca posso admirar alguém? Claro que pode, porque a cura começa quando você
para de tentar ser a outra pessoa. E hoje eu amo admirar as pessoas, porque a admiração ela nos aproxima daquilo que Deus quer desenvolver em nós. Já a comparação nos afasta daquilo que Deus já colocou em nós. E eu acho que foi essa mudança que Deus começou a fazer no meu coração. Porque hoje, quando eu vejo uma mulher vivendo algo que eu sonho em viver, eu não penso mais, porque eu não sou como ela. Eu sempre penso, nossa, que legal. Deve ser muito bom viver isso. Se o Senhor tiver isso para minha vida, que o Senhor me prepare para chegar lá no tempo certo. Mas enquanto eu não chegar lá, que eu possa viver bem a estação em que eu estou hoje, a vida que eu tenho hoje. Porque eu tenho plena consciência de que tudo que eu vivo hoje, um dia foi só uma oração. E quantas vezes nós não olhamos para aquilo que ainda não temos e esquecemos de agradecer por aquilo que um dia também parecia impossível. Mas nem tudo está perdido. A melhor parte disso é que o nosso cérebro, ele pode aprender a criar novos hábitos. Então, se durante anos eu ensinei o meu cérebro a procurar motivos para me comparar, eu também posso ensinar a procurar motivos para agradecer pelo que eu tenho hoje e por quem eu sou hoje. Se durante anos eu fortaleci pensamentos de insuficiência, eu também posso fortalecer pensamentos de verdade, que eu sou suficiente, que eu sou capaz, que o Senhor me capacita para fazer todas as coisas. Mas tudo isso é um processo, porque assim como eu não aprendi a me comparar de um dia para o outro, eu também não deixei de me comparar de um dia para o outro. E tudo bem, porque Deus não tem pressa com processos. E talvez seja isso que Deus esteja tentando nos ensinar. O reino de Deus não precisa de cópias. O reino precisa de filhos e filhas que tenham coragem de viver a identidade que receberam da parte de Deus. E tem uma parte da minha história que eu ainda não contei. O momento em que tudo mudou foi quando a minha filha Heloísa nasceu. A maternidade mudou muitas coisas dentro de mim, porque pela primeira vez eu percebi que já não era mais possível viver apenas para mim. E então as inseguranças que antes ocupavam tanto espaço começaram a perder força, porque agora existia alguém olhando para mim. E eu lembro que eu comecei a me fazer uma pergunta: que mulher eu quero que a minha filha veja quando olhar para mim? Porque eu quero que ela cresça sabendo que ela é capaz, que ela é profundamente amada por Deus, que ela nunca deve acreditar que vale menos do que outra pessoa. Eu desejo que ela tenha coragem de sonhar, que ela não esconda os talentos que Deus colocou nela, que ela não passe anos tentando copiar alguém para finalmente se sentir suficiente. E enquanto eu pensava em tudo isso, Deus falou algo muito forte ao meu coração, que antes de eu ensinar algo para ela, eu precisava aprender isso primeiro. E foi aí que eu percebi que essa cura não era só sobre mim, era sobre aquilo que eu iria transmitir. Porque se eu continuasse presa à comparação, sem perceber, eu ensinaria a minha filha a viver dessa forma também. Mas se eu permitisse que Deus restaurasse a minha identidade, eu poderia entregar a ela uma herança muito valiosa, a liberdade de quem Deus a criou para ser. E foi nesse momento que eu entendi algo que genuinamente mudou a minha vida. Por amor a quem veio antes de mim e por amor a quem veio depois de mim, eu decidi viver. Como filha, eu decidi honrar o amor e a criação da minha mãe, que sempre desejou me ver florescer. E como mãe, eu escolhi ser uma mulher inteira para minha filha, para que ela cresça entendendo que ela não precisa conquistar o próprio valor, porque esse valor já foi declarado por Deus. E talvez seja exatamente por isso que esse canal exista, porque tudo aquilo que eu planejo conversar com a Heloísa quando ela crescer, eu acredito que Deus está me dando a oportunidade de conversar com você. Então, se esse vídeo te encontrou em algum momento onde a comparação tem roubado a sua paz, a sua identidade, a sua alegria, eu quero que você se lembre de uma verdade. Você nunca encontrará a sua identidade tentando viver a vida de outra pessoa, porque Deus nunca criou uma cópia. Ele criou você. E eu quero terminar deixando uma pergunta. Não para você responder nos comentários, mas para você levar para a sua oração, seu momento de autoanálise nessa semana. Se você parasse de olhar para a vida de todas as outras pessoas, quem você descobriria que realmente é? Pense nisso. Te vejo na próxima semana.